irmãos podem ficar sentados. Então eu trago aqui comigo a pregadora desta noite. Deus falou com ela, ela preparou-se e agora nós vamos orar para que ela continue disponível e nós também. Amém? Então convidava as irmãs a orarem comigo. Pai, obrigada pela tua filha. Obrigada por aquilo que puseste no seu coração. Obrigada porque estamos aqui para te ouvir, Pai. Vem falar connosco, vem tirar tudo o que nos distrai e que o nosso coração seja boa terra, Senhor, para receber a tua palavra e dar muito fruto. Assim nós oramos no teu nome, Jesus. Amém. Queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vou fazer uma coisa que eu acho que ainda não tinham feito, Liliana. Quem me está a visitar hoje? Sim, podem se colocar de pé, por favor. Ora, então são muito bem-vindos. Vamos ficar de pé, por favor, e dizer a estas duas visitas que são muito bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom ter-vos connosco. É muito bom estar com os irmãos. É um grande privilégio para mim, uma grande responsabilidade partilhar a palavra de Deus neste culto. Eu não costumo ficar nervosa e não estou. Estou a mentir, estou assim. Bem, queridos irmãos, quero partilhar a palavra de Deus. Realmente, o Senhor falou comigo e eu tenho uma palavra da parte de Deus para falarmos. É uma reflexão para nos levar a meditar como é que nós temos vivido a nossa fé. E então, quero convidar os amados irmãos para abrirem comigo em Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 2. Vamos ler os versículos 14 a 26. Carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Ainda não está ali, mas penso que já todos abriram, vou ler. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, irmãos, eu trago para partilhar convosco, para refletirmos juntos o seguinte tema: chamados para a fé viva. Chamados para a fé viva, a fé que opera obras. A fé é tão importante e central no cristianismo que somos salvos pela fé. O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquilo que não procede da fé é pecado, diz a palavra de Deus. Então vemos que a fé está na centralidade do cristianismo e é algo que é necessário que nós reflitamos acerca disso.
e que nós próprios nos possamos examinar como nós estamos vivendo a nossa fé. Então, eu acho que este tema é de extrema relevância para a nossa meditação e estudo. Como os irmãos viram, nesta leitura que nós fizemos, pode causar alguma controvérsia, porque à primeira vista parece contradizer o que Paulo diz na carta aos Romanos. Não sei se nem todos conhecem, mas nós vamos abrir, vamos ver o que está em Romanos. Vamos abrir juntos, deixem Tiago aberto, mas vamos abrir também em Romanos, capítulo 3, versículo 28. E vamos fazer então aqui a comparação com alguns dos versículos que nós lemos para eu poder explicar melhor porque é que parece uma contradição. E vamos então chegar à conclusão se é ou se não é uma contradição. Então, Romanos, capítulo 3, versículo 28. Diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E se nós formos ver onde nós lemos, em Tiago, para fazer então aqui a outra posição, Tiago 2, 24, diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vamos ver outra situação. Romanos 4, versículos 2 e 3, diz o seguinte: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E agora vamos ver aqui o que é que diz Tiago, outra vez Tiago 2, 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Meus irmãos e ouvintes, ao lermos isto e fazermos a comparação, parece que há uma contradição ou uma oposição de Tiago ao apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Romanos. E será que a palavra de Deus realmente está se contradizendo ou será que há algo por detrás disso? Parece-me que não se está a contradizer. Aqui trata-se de uma questão de perspectiva. Paulo fala de uma perspectiva e Tiago fala de outra perspectiva. Ambos tratam da salvação, mas sob ângulos diferentes. Então vamos ver, para percebermos melhor. Paulo fala que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. A causa, aquilo que leva a que eu seja salvo. E Tiago diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Penso que estou a dizer tudo certo. Enquanto Paulo fala da causa, Tiago fala acerca dos efeitos da salvação que se prova pelas obras da fé. Então vemos aqui que há uma complementariedade entre as duas posições aqui expostas. Paulo deixa isso bem claro, e vejamos, para que não haja nenhum desentendimento, Paulo deixa isso bem claro quando escreve a sua carta a Efésios no capítulo 2, versículos 8 a 10. Vamos abrir para confirmar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é gratuito. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a causa é a fé. É o que ele está a dizer. É gratuito pela fé. Mas ele prossegue no verso 10 e ele diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feitura de Deus, fomos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então aqui o que é que Paulo diz? Mais uma vez que vemos que somos salvos pela fé, versículos 8 e 9, pela graça de Deus, para as boas obras, de tal maneira que a fé é a causa e as obras são a consequência. Como disse ainda há pouco, elas complementam-se. Não há aqui uma dicotomia. Elas têm que andar juntas. Se não andarem juntas, alguma coisa não está bem.
Então, nós somos hoje chamados aqui a refletirmos bem como nós estamos vivendo a nossa fé. E se colocarmos a questão, por causa ainda haja dúvidas, se colocarmos se colocarmos a situação em termos de questões, Paulo fará a seguinte pergunta: como se recebe a salvação? E a resposta: pela fé. E Tiago faria a seguinte pergunta: como se reconhece a fé verdadeira? Pelas obras da fé. Deus vê o nosso coração, vê a nossa fé, mas os homens veem as nossas obras. Eu posso dizer que tenho fé, mas e se eu não vejo as obras? Eu vivo no mundo, eu preciso testificar a minha fé. E a minha fé é testificada pelas obras que eu faço. Amém, igreja? Amém. Então, não estão, portanto, em conclusão, em oposição e ou contradição. Elas andam juntas. Penso que ficamos esclarecidos em relação a esta situação. A fé sem obras é inoperante, é morta, é inútil, é ineficiente. A fé sem obras para nada vale. E vamos ver isto, porque é isto que o Tiago diz e é este o tema que nós estamos a refletir hoje, nesta hora. Então vejam aqui, irmãos, vamos ver os versículos 14, 15 e 16 e ver como a fé sem obra é realmente ineficiente, inútil. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? No contexto em que eu falei. Amém? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, meus irmãos, vamos imaginar que alguém entra com as roupas todas rasgadas, sujas, a cheirar mal, com fome, vem, entra e pede ajuda. E nós estamos aqui bem quentinhos, vestidos, bonitos, e dizemos: vai em paz, come, farta-te e que Deus te abençoe. E veste-te e que Deus te abençoe. Do que é que vale isso? Isso não vale nada. A mesma coisa é a nossa fé sem obras. E a palavra de Deus diz que se nós queremos a Deus, nós temos o compromisso de fazer bem a todos, especialmente aos irmãos da fé. Nós temos esse compromisso se realmente estamos na fé. Fizemos esse compromisso com o Senhor, de segui-lo e fazer aquilo que Ele fez. Amém? E vemos aqui, mais à frente também, aqui o exemplo que o Paulo dá de Abraão. Vamos ver melhor, mas só para dizer que a fé é incompleta sem as obras. Aqui no versículo 22, vejam como diz: bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então quer dizer que a fé sem as obras é incompleta. É o outro lado, é incompleta. Ela precisa de ser completa pelas obras. Nós precisamos de ser prontos, nos aplicar à prática de boas obras. Amém, irmãos? Amém. Estão comigo. E Tiago lista então 2 exemplos que nós vamos passar a vê-los melhor. Lista exemplos de Abraão e de Raabe. Então vamos ver. Abraão. Vamos abrir, meus queridos irmãos, Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 6. Gênesis 15, versículos 1 a 6. É bom lermos para sabermos que é a palavra que diz e que não somos nós. A palavra é a palavra de Deus. 15, 1 a 6. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e as podes
se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Ele creu. Ele acreditou que aquela palavra era verdadeira. Deus disse, ele não viu nada, ele apenas pôde contar algumas, talvez. Ele não dá para contar as estrelas do céu. Mas ele creu naquela palavra. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. E como nós vemos ali em Tiago, diz que depois a obra aperfeiçoou a fé. E vamos ver o que é que aconteceu depois, em Gênesis 22, capítulo 22, versículos 1 a 12. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, isto é muito importante, porque às vezes quando Deus nos chama nós vamos logo no ímpeto. Mas depois de 3 dias já dá aquela, isto é mesmo verdade. Mas ele continuou. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Amém, irmãos? Vemos que aqui a fé foi aperfeiçoada, completou-se. Ele creu e lá ele pôde demonstrar que realmente ele creu. Porque é muito fácil crer só no ouvido e dizer sim, eu vou ter. Mas ele foi colocado à prova e ele seria capaz de matar o seu filho. E lá em Hebreus ele diz que ele acreditou que Deus o ressuscitaria dos mortos. Porque ainda que ele matasse, não importa, ele queria obedecer a palavra de Deus. Porque a fé opera junto com a obediência. A fé gera ação. E se nós não estamos a agir, é porque há algo que não está a correr bem. E então Deus hoje quer nos chamar para sermos uma igreja que vive a fé viva. Uma igreja que age. Uma igreja que brilha no meio da escuridão. Amém? Amém. Abraão confiou absolutamente em Deus. A fé alcança a mente, a vontade e consuma-se em ação. A fé tem que alcançar a nossa mente, a totalidade do ser humano. A fé não alcança apenas o meu espírito e a minha alma, tem que alcançar também os meus comportamentos. Os meus pensamentos têm que ser mudados. Por isso é que diz para nós nos transformarmos. A fé alcança tudo. Esta fé é verdadeira que salva, não a fé morta que não opera. A fé é verdadeira. Raabe, e a Raabe, ela creu em Deus? Sim, ela creu. E o que é que ela fez? Colocou a sua vida em risco, protegeu os espias israelitas, contou para a sua família acerca de Deus de Israel e foi salva, ela e a sua família. Ela colocou a sua vida em risco e esse ato mostrou a fé que ela teve, que ela tinha. Amém? A nossa fé tem que nos levar à prática, tem que nos levar à ação. Prática de boas obras. Deve haver em nós uma resposta à fé, uma resposta ativa à fé que Deus colocou em nós.
O Deus, o Pai de Jesus Cristo, é deste Deus que nós falamos. Amém? A fé tem que ser vista em ação. De outra forma, ela é morta. Ela é inútil, ela é ineficiente. Para nada ela vale. Então, meus irmãos, vamos ver aqui o que é que diz em Tito, em relação a isto. Tito, capítulo 2, versículo 11. Não é versículo 11, desculpem, irmãos. É versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Não é apenas o apóstolo Paulo, nem o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a carta que nós lemos, que fala acerca disto. Aliás, aqui também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo reitera isto na carta ao Tito. Isto é reiterado várias vezes na palavra de Deus. Zelo, termos zelo pelas boas obras. Aqui no capítulo 3, logo no versículo 1 também diz, na parte final diz, e estejam preparados para toda a boa obra. Preparação. E no versículo 8 diz, fiel é a palavra e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem. Sejam zelosos, estejam preparados e procurem. Há uma procura ativa, há uma busca por fazer. Procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Amém? Vejam estas palavras, zelo, prontidão, procura. Há uma atividade, há uma ação, há uma busca. Aquilo que foi gerado no nosso coração, através da fé em Cristo Jesus, leva-nos a ter busca, a ter zelo por ajudar os outros, por mostrar quem é Jesus. Tem que haver isso em nós. Tem que haver um arder, um queimar nos nossos corações por fazermos as boas obras, agirmos no local onde estamos, seja no local do nosso trabalho, seja onde for. Eu nem tinha isto aqui apontado, mas irmãos, capítulo 2 de Tiago, onde nós lemos também logo no versículo 1, Tiago 2:1 diz, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Relacionar isto com o que eu estou a falar, irmãos, que nós não façamos distinção de pessoas, discriminação de pessoas. Mas para nós não fazermos isso, é necessário que a nossa mente seja moldada. Porque os nossos comportamentos, também desligados daquilo que nós sentimos, para Deus não vale nada. Os outros podem ver, mas para Deus está desligado da fé. Como o Senhor Jesus próprio disse lá em Mateus, Senhor, Senhor, muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não fiz isto e isto. Eles fizeram, eles tinham as obras. Afastai-vos de mim, vós que aplicais a fazeres o mal. E também antes dele diz, não vos conheço. Não tenho intimidade com Deus. Eu quando falo isto da fé, falo da fé verdadeira, da fé que tem, da pessoa que tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus, que come a palavra, que lê a palavra, que procura agradar o seu amado Jesus Cristo. É esta fé verdadeira que eu me refiro. Então nós não podemos fazer distinção de pessoas. E quando eu digo isto, nós temos, irmãos. E o primeiro passo para que nós possamos mudar é reconhecer. Eu faço distinção de pessoas. Se eu não reconhecer, eu nunca vou deixar de fazer. Irmãos, é raro as pessoas que não fazem distinção de pessoas. É rara. Nem que seja no nosso pensamento. Nós quando vermos, eu por exemplo, quando vejo a Isilda, a nossa Presidente da Câmara Municipal, o pensamento que me vem à mente, a forma como eu a vejo, os pensamentos que ela me estimula a ter, os pensamentos que vêm, são os mesmos quando eu vejo aquele homem negro, de cabelo carapinha mesmo, mal cheiroso, a beber na rua e que eu já tentei ajudar várias vezes e que não quis. São os mesmos pensamentos. Quando vemos aquelas pessoas que gostam de fazer um bocado de confusão, às vezes, imagina, que dão muito alarido social e que às vezes nós não gostamos muito dessas coisas de alarido social. Quais são os nossos pensamentos, irmãos? Será que os nossos pensamentos são puros?
Será que os nossos pensamentos são puros no crivo da palavra, passando pela palavra, são puros? Será que não há discriminação no nosso coração? Às vezes pode não haver nas ações e no nosso coração. Mas quando nós assumimos que temos, eu digo, Deus, tu sabes, em relação a isto, passa-se isto. Mas eu quero que o meu coração se torne puro. Eu quero que os meus pensamentos mudem. Muda o meu pensar. Ajuda-me a entranhar, que a tua palavra se entranhe. Tudo o que nós fazemos, irmãos, tudo o que nós fazemos, os nossos comportamentos, nos relacionamentos, tem sempre por base um pensamento. Tem sempre por base um pensamento. Às vezes são automáticos, nós não temos noção deles, mas têm sempre. E se nós formos analisar os nossos pensamentos, vamos saber qual é a motivação pelas quais nós tomamos aquelas atitudes e aquilo que nós fizemos. Então, o Tiago aqui, este livro é um livro muito prático, e Tiago nos ensina realmente que não devemos fazer discriminação. Porquê? Porque o Senhor da Glória, Jesus Cristo, não fez acepção de pessoas. É essa a razão que diz no versículo 1. E já alterei aqui aquilo que tinha para dizer, mas, irmãos, que levemos isto realmente em consideração. Então, são estas palavras, como estávamos a falar ainda agora, a fé, o zelo, a prontidão, a aplicação, a busca por fazer o bem, seja a quem for, de que raça for, de que cor for, com a conta bancária que tiver, que haja um amor genuíno, que haja um amor puro, que haja uma busca pura, verdadeira, que vem do alto, assim, de cima para baixo, e que nos leva a agir. E se não temos, peçamos a Deus. Ele dá, Ele transforma a nossa vida. Ele conhece que nós somos homens, somos pó. Ele sabe a nossa estrutura, diz a sua palavra. E tu poderás dizer, Abigail, mas que fé é esta? De onde é que ela surge? De onde é que esta fé transformadora que transforma a vida surge? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas que palavra? Qual é a palavra de Deus que gera em mim fé? Toda a palavra de Deus. Mas lembrem-se, Lucas 2:10. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. São notícias de alegria, são notícias que devem palpitar nos nossos corações. O seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. O próprio Deus se fez carne, nasceu, viveu, ensinou acerca do reino dos céus, acerca do reino de Deus, realizou milagres, quebrou paradigmas, criou novos paradigmas, deixou-se ser escarnecido, espancado e morreu por amor à humanidade. Morreu por amor a mim, por amor a ti, para salvar todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Notícias de grande alegria. São estas palavras que devem suscitar alegria em nós. Alegria naquele que está à procura de uma solução para a sua vida. Mas salvar do quê? Ele veio-me salvar do quê? Ele veio-te salvar da morte eterna. Toda a alma que pecar, essa morrerá. A consequência do pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Quem ainda não se entregou a este Jesus pode ter a certeza, há uma condenação sobre a tua vida. Há um juízo sobre todo homem que não rendeu a sua vida a Jesus. Mas ao mesmo tempo, há uma mão estendida ainda. Agora é tempo para que tu aceites e tu te rendas a este Jesus Cristo. Amém? E tu podes dizer, mas eu não peco. Nunca matei ninguém. Nunca roubei. Oh, homem, oh, mulher. O nosso pecado vai muito além das nossas ações. O nosso pecado vai muito além daquilo que nós fazemos de mal. O nosso pecado nasce conosco, em nós. Vamos ver aqui uma coisa em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor cheirou o cheiro suave e disse o Senhor em seu coração:
não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Deus disse isto depois de que houve o dilúvio. Noé e a sua família fizeram um holocausto ao Senhor e Deus recebeu aquele holocausto como cheiro suave e Deus diz, não vou voltar a amaldiçoar a terra, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. Não há ninguém que escape. Nunca mataste, nunca roubaste, nunca fizeste isto, mas e a tua imaginação? Posso eu colocar todos os teus pensamentos na televisão em rede nacional para que todos vejam o que tu pensas o dia todo, o ano todo? São todos eles puros? São todos eles santos? Diante do Deus que é santo e separado do mal? Posso eu fazer isso? Como estão os teus pensamentos? São eles puros? Vejamos Isaías 64:6. Porque alguém pode responder, mas eu faço obras boas. Eu tenho as obras. Vamos ver o que é que diz. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo. Todos nós. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Somos como o imundo. E todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Vou explicar. Vamos pensar alguém que tenha lepra. Lepra. O corpo cheio de chagas. Aquilo cheira muito mal. Imaginem o cheiro. Cheira tão mal. Eu estou aqui, que lá ao fundo eles conseguem sentir o meu cheiro. Por mais que eu ponha trapos em cima de mim, camisas e me cubra, eu posso tapar a imundície que eu tenho. Mas ela está lá. Ela está lá. As nossas obras de justiça, aquilo que nós fazemos de bom e que achamos que isso nos justifica sem a fé. Sem a fé, claro. Essas obras são como trapos de imundícia. Só cobre aquilo que de imundo há em nós e não tira nada, porque o cheiro chega à mesma. É disso que se trata. Então, precisas ou não precisas de Jesus? Precisamos ou não precisamos de Jesus? Todos nós carecemos de Jesus, carecemos da sua graça, precisamos dele. Amém, irmãos? Por isso é que o nascimento de Jesus são novas de alegria. Por isso é que nós no Natal nos alegramos. São novas. Eis que vos anuncio novas de alegria que será para todo o povo. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, Senhor. Amém. Ele veio pagar a dívida do nosso pecado. Ele veio pagar a dívida da tua imundície. Porque a tua imundície não permite estares diante do Deus da glória. A tua imundície te separa de Deus. Não dá. Te separa aqui na terra e te separará para a eternidade. Então, por isso é que nós nos alegramos com o Natal. Ele veio pagar a nossa dívida. É urgente para nós nascermos de novo. Porque nós nascemos com aquela natureza da imundície, do pecado, desde a meninice, como diz lá em Gênesis. Nós nascemos com essa natureza e, portanto, é urgente para nós nascermos de novo. Não com a natureza do pecado, mas com a natureza espiritual, divina. É urgente. Jesus pagou os teus pecados. Está pago. Recebe. Fez a reconciliação entre Deus e os homens. Vamos pensar na cruz. Reconciliação entre Deus e os homens. E permitiu-nos viver em comunhão entre homens e homens. Podemos viver de forma livre, de comunhão, de amor. Porque Jesus pagou por nós. Nos entregou. É uma oferta, uma dádiva. É de graça, é gratuito. Todo aquele que receber seu filho, todo aquele que receber Jesus, será feito filho de Deus. Então arrepende-te hoje. Arrepende-te. Reconhece a tua miséria. Reconhece o teu pecado e corre para os braços de amor de Jesus. Ele não está morto. Arrepende-te.
Arrepende-te, ainda que tu sejas crente, que vens à igreja várias e várias vezes e todos pensam que tu és crente, que tu realmente tens aquela fé salvadora, aquela fé que também opera obras. Ainda que todos pensam que tu és esse, mas tu não és. E hoje estás sendo tocado. O teu coração arde em ti e tu sabes, eu sou imunda. Eu tenho tido comportamentos imundos. Eu me arrependo, Deus. Eu me arrependo, eu me reconcilio contigo hoje. Hoje é o dia, é a hora, tu podes fazê-lo. Recebe isso para alguém, para a tua vida. Reconhece o teu pecado e corre para os braços de Jesus. Sim, corre para os braços dele, porque eu disse ainda há pouco que ele viveu, nasceu, ele ensinou, ele quebrou paradigmas, ele criou novos paradigmas e ele morreu, deixou-se morrer, deixou-se ser assassinado. Porque se ele quisesse sair dali, ele era Deus. Amém? Mas eu não te disse ainda, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Sim, ele está vivo. O cristianismo é a única religião cuja pessoa adorada está viva. É a única. O nosso Deus está vivo, está aqui no nosso meio. Quer receber a nossa adoração, quer receber o nosso coração. Não há melhor presente de Natal que tu possas dar a ti mesma e a Deus, senão o teu coração. Já que estamos numa época natalícia, aproveita, entrega o teu coração ao Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor. Confia nele e Ele fará maravilhas na tua vida. E sabes que mais? Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Ele morreu, mas Ele está vivo. Ele apareceu a muitos num período de 40 dias, depois ascendeu aos céus. Mas sabes, Ele não nos deixou sós, Ele subiu e podia deixar o coração triste. Oh, este Jesus que estás a falar subiu. Sim, Ele subiu. Mas olha, há boas notícias. João 14, 23 diz: Jesus respondeu e disse-lhes, quando Ele ainda estava aqui na terra: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Amém? Então quer dizer que Ele subiu, mas Ele pode viver no teu coração. O meu Pai o amará e viremos para Ele, o Pai e o Filho, e faremos nele morada, através do Espírito Santo. Amém? Sim, são estas as palavras que concebem a nossa fé. Quando tu me perguntas que fé é esta, são estas as palavras. São estas as novas de grande alegria. Tu és pecador, precisas de salvação e Jesus te dá esta salvação. E se te sentes queimando, ardendo dentro do teu coração, é hoje. Entrega-te a Ele. Jesus te ama. E uma vez que nos entregamos a Jesus, inicia em nós uma nova vida. Uma vida transformada. Em Efésios 1, versículo 4, diz que Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. E o amor se manifesta em ações, em obras, fazendo ponto com aquilo que nós estamos a falar. Ele nos chamou, Ele nos resgatou para andarmos neles, para vivermos diante dEle santos e irrepreensíveis em amor. E o amor se manifesta em ação. Eu só sei que o meu marido me ama se ele comprovar isso com as ações dele para comigo, certo? Então o amor se manifesta em ação. O amor se manifesta em obra. Os seus comportamentos, o amor se manifesta em obra. E podemos ver isto, Jesus respondia às necessidades das pessoas. Podemos ver isto como exemplo de Jesus. Jesus respondia às necessidades das pessoas. Ele se movia em íntima compaixão. E os seus comportamentos acompanhavam os seus ensinos e a sua fé. O nosso maior exemplo é Jesus. Aquilo que Ele fazia manifestava quem Ele era. Amém? Glória a Deus. É importante então nós testarmos a nossa fé. Ela precisa passar pelo crivo da palavra. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. E Jesus, Ele estava com todo o tipo de pessoas. Todo o tipo. Ele foi aquele homem que decidiu conversar sozinho com aquela mulher ostracizada pela sociedade, completamente colocada de parte. Ele foi aquele homem que quis falar com aquela mulher e ele mesmo sujeitando-se a controvérsias, sujeitando-se a um escândalo,
Suscitando-se a escândalo. Mesmo os seus discípulos, quando chegaram, ficaram escandalizados de vê-lo falar com aquela mulher que era samaritana e que ninguém mais queria saber dela. Jesus é aquele homem que vai até ao sepulcro, onde está um louco, completamente louco, nu. Nem imagino como é que ele estava, mas era uma cena de filme de terror. Ele é aquele homem que vai, e Jesus foi e libertou e o fez evangelista no lugar onde ele vivia. Jesus pegava nas crianças ao colo. Jesus andava com os pecadores. Jesus fazia. Jesus mostrava quem ele era através das suas obras. Ele falava com autoridade e agia com autoridade. Amém, queridos irmãos? Que Ele seja exemplo para as nossas vidas. Em tudo aquilo que nós fizermos, Portimão necessita de nós. Portimão necessita que nós hajamos. Portimão necessita de ver aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É muito importante. E eu espero que os irmãos realmente estejam estimulados, estejam já com pensamentos, eu vou fazer isto, isto e isto, estejam realmente ardendo e pensando, não, eu tenho que me colocar em ordem nesta área com Deus, eu preciso de colocar a minha fé em ação, eu preciso de ser como Jesus. Amém, irmãos? E então, em título de conclusão, e já chamando também o grupo de louvor, se faz favor, quero fazer uma reflexão com os irmãos. Vou esperar que eles subam. Os irmãos podem ficar de pé, por favor. O mesmo Deus que nos chamou à salvação. Se puderes ir dedilhando, obrigada. O mesmo Deus que nos chamou à salvação, também nos chamou às boas obras. Se Deus nos chamou para a salvação, negaríamos também que Deus nos chamou para a prática das boas obras. Examinai-vos a vós mesmos, se de fato estás em fé. Examinai-vos a vós mesmos, se de fato estás em fé. Irmãos, vamos orar, vamos refletir, porque fazer o autoexame, cada um tem que fazer por si. E nós estamos diante de Deus, vamos ser sinceros com Deus. Como é que eu tenho vivido a minha fé? Como é que eu tenho mostrado que eu, em Portimão, na minha área de trabalho, na fila do Pingo Doce, do Jumbo, do Continente, do Intermarché, do Aldi, do Lidl, como é que eu tenho mostrado na fila, quando aquelas pessoas começam a dizer, ai, nunca mais despacha, ai, só tenho uma pessoa na caixa. Como é que eu tenho demonstrado a minha fé em prática? Como é que eu tenho vivido? Examinai-vos a vós mesmos, se de fato estás na fé. Amém? Quero fazer duas perguntas também. Houve um tempo que reconheceste os teus pecados diante de Deus? Já houve um tempo que fizeste isso? Já reconheceste que és pecador e que estás condenado pela justiça divina e que necessitas urgentemente da graça de Deus? Se já fizeste isso, pensa na seguinte pergunta que vem a seguir. Tu compreendes que o Espírito Santo mudou a tua vida e que Deus é o prazer da tua alma? Tem sido Deus o prazer da tua alma? Tem sido Deus o teu tesouro? Como tu tens relacionado com Deus? Quanto mais te relacionas com Deus, mais parecido te tornas com Ele. As obras não têm que ser forçadas, não podem ser forçadas. Devem surgir espontaneamente, de forma genuína, de um coração que ama a Deus, que tem prazer em Deus, que tem relacionamento de intimidade com Deus, que ganhou pouco de Deus nele, que tem a mente de Cristo. Tu compreendes que o Espírito Santo mudou a tua vida e que tu tens prazer em Jesus? Examina-te. E caso a tua resposta tenha sido negativa, isto é, se realmente ainda não reconheceste os teus pecados, se ainda não te tinhas percebido quão pecador tu eres, quão imundo nós somos, quão miseráveis nós somos, se ainda não tinhas entendido isso diante de Deus, queres tu hoje
Eu reconheço. Quebra o teu coração diante de Deus. Parte o teu coração diante de Deus. Entrega-te a Deus. Faz como aquele homem que eu vi uma vez numa ação evangelística que eu realizei com o Josué da Ponte. E que vinha um homem, com os braços abertos, no meio da rua, sem ninguém. Não estava ninguém a ouvir, pelos vistos. Estavam só as pessoas na casa. E ele vai com os braços abertos e joga-se no meio e diz: eu quero este Jesus. Rasga o teu coração. Faz como este Senhor diz: eu quero este Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou imundo. Eu tenho cometido erros gravíssimos e os meus pensamentos não são puros. Eu preciso de Jesus. Jesus, salva-me. Eu recebo aquilo que tu fizeste por mim. Eu quero dar oportunidade a estas. Eu quero dar oportunidade. Quero te dar oportunidade a ti. Se houver alguém aqui e alguém que nos esteja a ver também, se realmente esse é o teu desejo, abre a tua boca. Fala com Deus, se nos estiveres a ver pela internet. E diz que te arrependes. E abre o teu coração para Deus. O Pai te amará. E Ele e o Filho virão viver no teu coração. Procura a igreja, vem ter connosco, fala com o nosso pastor. E Deus vai transformar a tua vida. Mas se estás aqui connosco e realmente tens o desejo de fazer isso, ou então podes já ter feito um dia, mas agora tens estado tão longe. Tens estado tão longe deste Jesus. Tens bebido tão pouco dele. Tens dado tão pouco lugar a ele. Aproveita. Vem aqui à frente. Reconcilia-te com Deus. Reconcilia-te com Deus. Esta é a hora. Não tenhas vergonha, não tenhas medo e faz isso livremente. Estamos aqui, somos família. Já todos passamos pelo mesmo. Aproveita. Aproveita hoje, eu chamo mais uma vez. Se hoje ouvires a palavra de Deus, não endureças o teu coração, porque da próxima vez Ele pode não te tocar como te tocou hoje. Aproveita a oportunidade.